E aí, pessoal, boa tarde, vocês estão conseguindo me ouvir? Será que vocês podem mandar no chat aí uma confirmação, se vocês estiverem me ouvindo claramente? Beleza. Ok. Bem, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Emílio, essa daqui é uma palestra sobre... Eu preparei todos os slides em inglês, mas eu vou apresentar em português mesmo, tá bom? É uma palestra intitulada A Introduction to Embedded Electronic Control Systems. Essa foto que eu coloquei no primeiro slide é uma foto lá do campus da EPFL, que é o nome da universidade onde eu estudo. Bem, aqui são os prédios da universidade, aqui tem o Lago de Genebra, e você consegue identificar que essa universidade fica na Suíça, porque se você ver aqui a biblioteca, ela tem furos no meio, que nem um queijo suíço. E essa é oficialmente o motivo, porque é para parecer um queijo suíço mesmo, então a biblioteca tem esses furos aí. Tá bom, então. Então, eu estudo lá, eu sou aluno de doutorado, eu estou no meio do meu segundo ano, faz 1 ano e meio, assim, mais ou menos, que eu estou lá. Primeiramente, deixa eu apresentar o meu laboratório. O nome do meu orientador é Colin Jones, e aqui tem uma foto dos integrantes do nosso time, né, do nosso laboratório, são os doutorandos. A nossa área de atuação é principalmente em o que a gente chama de Real-Time Embedded Model Predictive Control, que é um controle preditivo embarcado. E as áreas de aplicação são principalmente sistemas de energia, né, nesse conceito chamado Demand Response, em sistemas de refrigeração para edifícios, então controle climático de edifícios. A gente também lida com alguns sistemas mecatrônicos, com coisas que se movem, né, um pouco mais emocionante do que controlar a temperatura. Então, por exemplo, pipas, carros, hovercrafts, tem alguns aviõezinhos. Então, eu coloquei uma foto aqui do pessoal da nossa equipe, né, e queria compartilhar as nacionalidades para vocês. Então, esse cara aqui, aliás, eles estão ordenados do mais velho para o mais novo, né, em tempo de doutorado. Então, esse cara aqui é indiano, esse cara é russo, esse cara é chinês, eu sou brasileiro, esses dois aqui são suíços e esse cara é alemão. Então, como vocês podem ver, o time ele é bem heterogêneo, não é só feito de alunos suíços. Tem gente de tudo quanto é canto, né? O meu orientador mesmo, ele não é nem suíço, ele está na Universidade Suíça, mas ele não é suíço, e ele é canadense, e os alunos dele, ele escolhe de diversos lugares. A menor parte dessas pessoas aqui estudou lá durante o mestrado, né? Ele realmente pega alunos vindo de outras instituições. Aqui tem umas fotos de algumas das coisas que a gente faz lá. Como eu disse, tem a parte do controle climático de edifícios. Essa é uma sala de reuniões, uma sala de conferências que a gente tem lá. E a gente controla a temperatura dentro dessa sala. Como? Por meio dessa bomba de calor. Essa é uma bomba de calor industrial, então é um equipamento assim grandão que bombeia ar quente ou ar frio por meio desses dutos. Vocês podem ver aqui. Dentro desse ambiente para controlar a temperatura dessa sala. Aqui a gente tem esse aviãozinho aqui, de pequeno porte, que estava sendo controlado por esse aluno de doutorado e esse aluno dele. A gente também tem alguns sistemas que são mais assim, para brincar, né? Tipo esse daqui, esse Ball and Plate System. Esse aqui foi uma parceria com uma universidade de Portugal, e essa daqui é uma mesa de pebolim autônomo. Então, você joga de um lado e o computador joga do outro contra você. Beleza? Então, essas são mais ou menos as coisas que a gente faz lá. É a parte emocionante do trabalho. Ok. Então, vamos lá começar a palestra. Bem, sistemas de controle eletrônicos embarcados. Vamos dar uma motivação por que isso seria relevante na prática. Essencialmente porque os sistemas de engenharia diversos, né, não só da engenharia elétrica, precisam ser controlados. Eles precisam ser supervisionados. E isso se dá por meio de controladores eletrônicos, sistemas eletrônicos. Então, por exemplo, o cockpit de uma aeronave aqui, tem o piloto que está mexendo nos dispositivos eletrônicos, tem um controlador por trás de tudo isso. Ou um analisador de energia.
um sistema de bombeamento de água baseado em energia fotovoltaica. A mesma coisa. Ou ainda um sistema de refrigeração aqui, né, com suas unidades de tratamento de ar. Existem controladores eletrônicos supervisionando todas essas variáveis, né, atuando sobre o sistema. Eu trouxe um outro exemplo aqui, pouco convencional. Esse daqui é um controlador de tráfego. Então, existem controladores eletrônicos em todos os cantos do Brasil e do mundo, que eles controlam os semáforos e outras sinalizações de tráfego também. E o que a gente tem se você abrir uma dessas caixas que fica na rua? Um controlador eletrônico lá dentro, um cérebro, uma inteligência. E ele atua sobre determinadas atuadores, né? No caso veicular são os semáforos, os tempos de verde, de amarelo e de vermelho, às vezes o semáforo para pedestres. Às vezes, em alguns lugares do mundo, testam-se também limites de velocidade variáveis. Mas tem sempre lá por trás disso tudo um regente da orquestra, que é esse controlador, esse cara aqui. Ele tem seus meios de atuação, suas proteções, tem os seus meios de comunicação com o mundo externo, mas você vê, tem sempre esse cara, esse denominador comum aí, atrás de todos os sistemas de engenharia. São os controladores eletrônicos. E, por fim, eu trouxe aqui um último exemplo nesse cantinho aqui, que é o que a gente vai explorar mais nessa palestra, que é um conversor de energia, CCCC. Então, esse conversor, que é o que a gente vai explorar, ele recebe uma tensão de entrada e te dá uma tensão de saída reguladinha. Ok. Vamos falar, então, sobre o nosso estudo de caso mais especificamente aqui. Esse daqui é um conversor buck, conversor abaixador, e o que ele faz é receber uma tensão contínua de entrada e te dá uma contínua menor de saída. Por exemplo, você recebe 50 volts e dá na saída 30 volts regulado bonitinho. O teu objetivo é que essa tensão de saída aqui, no barramento de saída, seja bem suave, né? As transições que ocorrem devem ser suaves e estável. Independente da carga que você conectar à saída do conversor, ele tem que estar sempre ali em 30 volts. Tá bom? Agora, às vezes você pega um determinado sistema e por razões talvez econômicas, ele foi projetado para te dar uma resposta mais ou menos assim. Bem, isso não parece muito suave e estável, né? Em verde a gente tem a tensão, em amarelo a corrente por uma determinada carga, e a gente percebe um comportamento oscilatório bem presente, tanto para os dois sinais, né? Para as duas variáveis. Um tempo de assentamento um pouco longo, então a resposta só se assenta por aqui. A gente percebe um overshoot também, então ele ultrapassa nesse caso, 35, 38 volts, né? Ele passou dos 35, foi lá para mais de 50, depois voltou e se assentou. A mesma coisa para a corrente. Então, o nosso objetivo com o controlador eletrônico é melhorar essa resposta. Eu não disse no começo da palestra, mas só para dar um overview, essa palestra ela tem como público-alvo estudantes de graduação, não de pós-graduação, e eu vou assumir que vocês têm um determinado entendimento de circuitação elétrica e alguns conceitos de eletrônica e de sistema de controle, mas bem básicos. Algumas pessoas da graduação ou mais velhas podem... Assim, eu tô repassando sobre coisas básicas, então talvez vocês fiquem um pouco entediadas no começo, mas eu vou tentar falar sobre alguns aspectos mais avançados também, tá bom? Muito bem, então esse daqui é um conversor buck, essa é a sua resposta. E se você olhar para a cara dele, ele parece um negócio todo bonitinho ali, ele é um conversor industrial. Então você compra na internet, ele vai vir aqui para tua casa desse jeito. Mas e se você fosse projetar um? Bem, se você fosse projetar um, ele ia aparecer mais ou menos assim. Essa foi uma PCB projetada por uma aluna da engenharia elétrica da UFMS e feita completamente ali no BATLAB. Aliás, essa resposta temporal que a gente vê à direita, esse print de osciloscópio, ele é exatamente desse conversor aqui da esquerda, tá bem? Então, isso foi feito no BATLAB por uma aluna de graduação da engenharia elétrica. Ok. Oi? Tá. Bem, revisando o nosso objetivo aqui, qual é?
a gente tem uma determinada resposta, que a gente talvez não goste dela, né, porque ela tem overshoot, ultrapassagem, ela demora para se assentar, tem uma certa oscilação, não gostei. E aí, por meio de um controlador eletrônico, a gente quer que essa resposta fique melhor e melhor e melhor, até ela ser bem suave, indo certinho para o valor objetivo ali, né? De maneira rápida e suave. Então, esse é o nosso objetivo com o controlador eletrônico. O circuito em si de um conversor abaixador Buck é mais ou menos esse que que vocês estão vendo na tela. Aí. Ele tem uma fonte de entrada, DC, uma chave de potência que controla o fluxo de energia da entrada para a saída, e um filtro de saída LC. Esse diodo é para garantir a continuidade da corrente do indutor, para você não ter problemas elétricos. Mas esse é o circuito de um conversor Buck, se você fez eletrônica de potência. Se você quer melhorar a resposta temporal desse sistema, a tensão da saída, a primeira coisa que se faz é monitorar a tensão de saída, medir ela, sensoriar ela. Então, o primeiro bloco que a gente precisa aqui é de um sensor de tensão. Tá? Em seguida, você vai pegar essa informação que você coletou dessas variáveis de saída nas quais você está interessado e vai repassar para um controlador eletrônico. Aqui nessa palestra a gente vai falar de microcontroladores. Então eu escolhi especificamente o DSPIC33 da Microchip para falar dele. A gente vai repassar essa informação de saída para esse controlador eletrônico. Esse controlador vai analisar essas informações, esse sinal que está vindo da planta, e ele precisa de uma maneira de atuar sobre a planta, ou seja, fazer alguma coisa para mudar a planta. Então, só um segundo, pessoal. Então, precisa dessa maneira de atuar sobre a planta. Qual seria essa maneira? Bem, esse microcontrolador vai atuar exatamente sobre esta chave. Essa chave de potência aqui. Então, ele vai mandar um sinal para esta chave, vai fazendo ela abrir e fechar no momento oportuno para melhorar a resposta de saída do conversor. Agora, essa atuação sobre o conversor Buck não vai ser feita de maneira arbitrária. O nosso controlador não vai poder abrir e fechar a chave no momento que ele bem entender. O que ele vai fazer? Ele vai mandar um sinal para essa chave de potência de maneira periódica, com um período pré-estabelecido. Então, o sinal vai ser sempre assim, em blocos periódicos. E o que ele vai mudar vai ser o tempo dentro desse período que a chave vai ficar ligada e que a chave vai ficar desligada. Vai parecer algo assim. Então, o período do sinal é sempre o mesmo, mas o tempo em que a chave fica ligada e desligada muda. Isso a gente dá o nome de razão cíclica, ou no inglês, duty cycle. Tá bem? Então, essa vai ser a nossa maneira de atuação sobre o sistema de interesse. Agora, vocês devem ter percebido que eu desenhei a espessura dessas setas eu desenhei essas setas com espessuras diferentes, né? Tem um motivo por trás disso, que é um motivo mais prático. A gente não vai entrar em detalhes, mas esse microcontrolador não pode diretamente mandar um sinalzinho pegando diretamente aqui de um desses pads dele e conectando a chave de potência. Ele não é capaz, ele não tem tanta energia, tanta força para fazer essa chave ligar e desligar. Então tem um cara que vai intermediar a conversa entre o microcontrolador e a chave. Essa parte mais de hardware a gente não vai entrar em detalhes, mas chama circuito de gatilhamento, né? Ou gate driver em inglês. Mesma coisa para tensão de saída, você não vai pegar os 50 volts e mandar diretamente no pino do microcontrolador. Você tem que, de alguma forma, reduzir essa tensão. Então, esse é o trabalho do sensor de tensão. Tá bem? Ok. Só um segundo. Agora, Emílio? Sim? Emílio, Pode dizer? esse microcontrolamento,
só poderia ser feito com DS-PIC ou um PIC 18F, da família 18F, já seria suficiente para isso. O microcontrolador, em teoria, pode ser qualquer um. Qualquer microcontrolador pode ser utilizado. Agora, se ele vai atender as suas especificações ou não, se ele vai ser capaz de fazer o trabalho que você vai dar para ele, isso vai depender de muitas coisas. Né? Uma delas, por exemplo, será que o teu microcontrolador é capaz de gerar um sinal PWM? A gente vai falar mais, a gente vai dar mais detalhes sobre isso, mas será que ele é veloz o suficiente para rodar o teu algoritmo de controle em tempo, né, no tempo, dado o teu tempo determinado, que nesse caso é um período aqui, vamos supor que esse período seja de, sei lá, meio milissegundo. Será que em meio milissegundo o teu microcontrolador, o teu PIC, vai ser capaz de rodar o teu algoritmo de controle em meio milissegundo? Talvez sim, se for simples. Se você quiser rodar uma coisa muito mais complicada, que envolve recolher várias variáveis, fazer um cálculo complexo, ou depois, vamos supor, reportar esse cálculo a cada novo período de amostragem para o teu computador, ou mandar, se ele tiver muitas tarefas, começar a acumular muitas tarefas, ele vai precisar ser um microcontrolador mais potente, mais rápido. Então, tudo depende do que você quer fazer. Tudo bem? Certo, obrigado pela explicação. Tranquilo. Então, o nosso microcontrolador aqui, a gente vai falar mais sobre ele, mas a gente não vai enxergar ele como um Arduino. O Arduino, hoje em dia, não me levem a mal, eu acho fantástico, interessante, muito útil, mas não exatamente toda essa facilidade que ele dá para a gente. Não exatamente para nós, engenheiros eletricistas. Tá bem? O Arduino programado de maneira simples, como a gente vê aqui, ele é feito para tarefas muito simples, ou para pessoas que não têm conhecimento de eletrônica digital, de programação. Então, são pessoas, por exemplo, estudantes de ensino médio, arquitetos, mas não para engenheiros eletricistas, tá bom? Porque a gente vai ter problemas mais difíceis para resolver na nossa vida, que a gente vai precisar fazer muitas tarefas em paralelo, explorar muito bem tudo que os nossos microcontroladores estão oferecendo. Se a gente se manter num nível de abstração muito elevado, a gente vai começar a ter problemas e não vai conseguir resolver eles, nem entender o porquê eles estão acontecendo. Então, a gente não vai ver o DSPIC aqui como um Arduino, tá bom? Então, como que a gente vai ver ele? Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada no datasheet dele. Então, quando você compra um microcontrolador, por exemplo, o Arduino, ele vem com um datasheet. Então, você vai baixar na internet o PDF lá e vai ver o que este microcontrolador te oferece, certo? Você, engenheiro eletricista, vai abrir ele e vai tentar decifrar um pouco o que o vendedor está te dando de informação aqui na primeira página. Bem, vamos ver aqui então, né? High Performance 16-bit Digital Signal Controller. Então, os caras inventaram um determinado termo aqui, mas essencialmente um microcontrolador, ele tem 16 bits. Isso já nos diz muita coisa, porque o tamanho da palavra interna dele lá, como se fosse a unidade de medida padrão dele, vão ser 16 bits, ok? Então, uma variável de tamanho padrão vai ter 16 bits. Isso já nos diz bastante coisa. Aqui tem a temperatura no qual ele pode rodar sem você fritar ele, aí tem mais algumas coisas aqui. Vamos ver. Tem mais informações sobre algumas coisas aqui. Vamos ver. Entradas e saídas digitais. 85 pinos de entradas e saídas digitais. Interessante. Vamos ver aqui. Os pinos de saída podem tanto produzir 3 como 3.6 volts. Interessante também. Os pinos de entrada conseguem receber sinais de 5 volts. Legal. Então, o que o fabricante te dá na primeira página é um overview de tudo que o teu microcontrolador tem, tudo que ele está te oferecendo, dado esse preço aqui que você vai pagar. Tá bom? Esse preço, eu dei uma olhada rapidão num site aí, e esse microcontrolador estava por volta de 4 francos, o mais barato, a versão mais barata dele. Isso dá atualmente, já que o franco subiu, uns 20 reais, 25 reais. Tá bom? Então, é isso que você vai fazer. Você vai comprar o teu microcontrolador, dar uma olhada no datasheet.
Ok. Uma vez que você decidiu que eu vou usar determinada plataforma, determinado controlador, em que linguagem você vai descrever o teu algoritmo? Qual a linguagem que vai ser utilizada para descrever e resolver o teu problema, que lembra é controlar o conversor nesse caso, né? Talvez o teu professor lá de arquitetura de computadores ou de microcontroladores vai falar que você tem que usar Assembly. Aliás, Assembly não é uma linguagem em si, certo? Existem diversas linguagens Assembly, uma para cada arquitetura de microcontrolador, ok? Então, se você pegar esse chip aí da Microchip, esse DSPIC, ele vai ter um determinado Assembly. Se você estiver escrevendo para um microcontrolador da Texas, talvez ele tenha um Assembly diferente. Essa já é uma das desvantagens de usar Assembly, é que para cada microcontrolador que você pegar, você vai ter que aprender uma linguagem nova. Por outro lado, ele é muito otimizado. Bem, então a gente geralmente não vai para esse lado aí, apesar de ser importante programar pelo menos umas 2 linhas de Assembly na vida. Então, talvez a próxima escolha seja C, ou C++, porque é mais próximo da linguagem humana, porque é mais fácil de ler, por N motivos, porque os compiladores são eficientes. Então, essa geralmente é o que eu vejo que é ainda uma das linguagens mais utilizadas para programação de sistemas embarcados desse tipo específico que a gente está comentando, que são sistemas embarcados pequenos, né, para lidar, por exemplo, com conversores de energia. Então, C ou C++. Aí, com certeza, você vai ter um colega que é cientista da computação que vai te dizer assim, bem, mas eu também entendo de sistemas embarcados e uso Python. Eu não uso C nem Assembly, porque a gente tem que ir para o alto nível, blá, blá, blá. Bem, o Python, de fato, ele é uma ótima linguagem, mas para resolver outros tipos de problema. Porque para rodar Python, você precisa ter um determinado controlador, certo? Você precisa de um processador que seja capaz o suficiente. Por exemplo, um Raspberry Pi ou uma BeagleBone, né, Black. E esses controladores, eles não custam 4 francos. Eles custam 6, só a caixinha de plástico, que você vai colocar ele lá dentro, e o controlador em si vai custar de 30, ou a versão mais cara vai custar 80 francos. Então, eles são bons, são ótimos, mas para resolver uma outra classe de problemas, certo? Não para fazer o controle de um conversor buck. Porque talvez eles nem tenham, apesar do preço, as ferramentas que vão ser necessárias para você resolver esse problema. Tá bom? Ok. Tudo claro até agora? Sim, tranquilo. Interessante. Agora a gente vai pegar o nosso microcontrolador e vai abrir essa caixa preta, esse circuito integrado, e ver o que tem lá dentro. O que será que tem lá dentro? Vamos dar uma olhada, então. Dentro do nosso microcontrolador DSPIC e de outros também, a gente vai ter um núcleo de processamento. Nesse núcleo, que é onde a ação vai acontecer ali, nós temos registradores. Registradores, é muito importante entender isso, que eu vou falar só mais 1 milhão de vezes até o final da palestra. Registradores são espaços de memória de uma palavra. Então, ali um espacinho de 16 bits. Ele pode guardar uma variável, por exemplo, A igual a 16. Aí ele vai ter um banco de registradores ali dentro. Ele vai ter também um bloco de eletrônica digital que vai fazer contas. Então, uma ULA, em português, que é uma unidade lógica e aritmética. Por exemplo, você pode pegar a variável A, que está num registrador aqui, e B, e fazer a soma delas. E aí colocar num outro registrador, C, por exemplo. Talvez o teu núcleo tenha uma FPU, que é uma Floating Point Unit, uma unidade que lida com variáveis que são do tipo ponto flutuante. Talvez o teu núcleo tenha outras coisas também mais complicadas, mas esses são os principais, tá bem? Além desse núcleo de processamento, você vai ter memória. Dentro da memória, numa parte dela, a gente vai colocar o nosso programa, então as nossas linhas de código compiladas lá, e a gente vai ter uma parte da memória que também vai servir para armazenar dados. Então vamos supor que você defina lá uma variável muito grande, uma constante que armazena valores de muitos pontos de seno, então uma senoide inteira lá amostrada. Aí, sei lá, tem
sei lá, 100 pontos de senoide. Aí toda essa senoide vai estar guardada aqui na memória de dados, tá bem? Então essa é a arquitetura que a gente tem lá dentro do nosso chip. Agora, será que é só isso? Não. Se você comprar um processador de uso geral para o teu notebook, é isso que você vai... isso que você está comprando, certo? Você compra lá um Intel Core i7, aí você vai ter os núcleos de processamento, e você vai ter uma certa memória lá dentro, dividida em vários níveis, blá, 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 mas é exatamente isso que você vai estar comprando, vai estar pagando por isso. Agora, dentro de um microcontrolador, a história é diferente. Você não tem só o núcleo de processamento e a memória, você tem blocos adicionais. E é isso que diferencia um microcontrolador de um processador puro. Então, o que a gente tem é o que muitas pessoas chamam de periféricos. Aqui à direita. Periférico 1, 2, N periféricos. Esses periféricos são muito importantes. E eles geralmente lidam com essa interface entre o microcontrolador, as coisas que acontecem aqui dentro, e o mundo externo. Ok? O mundo externo, eu digo assim, exatamente o que sai da perna do microcontrolador e afeta o restante do mundo em volta dele. E aí o que liga essas duas coisas são esse bus de comunicação. Cada um desses periféricos vão ter um circuito elétrico e eletrônico digital ali, vão ter outros registradores, que lembram, são espaços de memória que guardam uns determinados valores. Esses registradores são registradores de configuração. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que você esteja gerando um PWM, certo? Então, você está gerando o sinal assim. Esse PWM tem um determinado período. Esse período vai ser especificado por alguns registradores aqui dentro. E o tempo que está alto e o tempo que está baixo, ou seja, a razão cíclica, ele também vai estar num outro registrador aqui dentro. Então, tudo que o microcontrolador faz é por meio desses registradores, por meio desses periféricos, que tem suas configurações dentro dos registradores. Se você está confuso, a imagem que você pode manter em mente é a seguinte. Imagina que tem um mestre de obras, esse mestre de obras é o núcleo de processamento, essa parte aqui da esquerda. Ó. Então é o manda-chuva lá na obra. Quem vai fazer de fato o trabalho, lógico, é o mestre de obras, mas ele vai delegar uma parte do trabalho para os estagiários aqui, certo? O mestre de obras não vai lá e chumbar a parede, quem vai chumbar é esse cara aqui, tá bom? Então, o trabalho é delegado para os periféricos, tá? O processor core, o núcleo de processamento, delega certos trabalhos para os periféricos, por meio desses registradores de configuração, tá bom? E cada periférico é responsável por uma tarefa diferente. Espero que isso esteja bem claro, porque isso é muito importante. E eu vou insistir até mais um pouco no assunto, para vocês entenderem exatamente a diferença entre o microcontrolador e um processador comum. Aqui está o die, né, a bolacha de silício onde o microcontrolador foi impresso. O que eu estou dizendo, o que a gente estava vendo ali atrás, é que, vamos supor que isso daqui seja o núcleo de processamento, certo? Com alguns registradores, a ALU lá e tudo mais, que faz as contas. Aqui seja a memória e o restante sejam periféricos. Vamos supor que esse daqui seja o periférico PWM, que vai pegar, vai mandar um sinal elétrico por aqui, que vai vir para cá e vai gerar o nosso sinal aqui para controlar o conversor. O núcleo vai dar as instruções para o periférico PWM, vai colocar lá vai setar os seus registradores, configurá-lo. O PWM vai começar a gerar esse sinal e depois... Peraí, que eu preciso apagar agora. Então, aqui está o nosso núcleo, aqui está o PWM, que está gerando um sinal, ele já foi configurado. Depois que o núcleo configurou o PWM, ele pode fazer outra coisa.
Então ele não está travado gerando o PWM. Ele vai estar executando lá suas outras instruções, fazendo suas contas. Talvez ele esteja setando outro periférico aqui, e o PWM está lá, o periférico do PWM está lá gerando o sinal para você. Então lembre-se que os periféricos e o núcleo de processamento são pedaços separados da mesma bolacha. Eles são pedaços de hardware, de eletrônica digital, completamente separados. Por isso, o núcleo pode estar fazendo um negócio, o PWM está fazendo outro. Certo? O núcleo não está parado lá, gerando o teu sinal para você. Você até pode fazer isso, mas seria um desperdício, porque tem um cara que vai resolver exatamente esse problema para você. Essa é a vantagem dos microcontroladores. Espero que isso esteja bem claro para todo mundo. Muito bem. Aí você pode estar bem confuso assim agora, mas setar registradores, como que eu vou colocar valores lá, como que eu vou configurar um periférico? Então, não se preocupe, porque esses registradores de configuração, você pode enxergar eles como variáveis normais. Então, você não precisa nem declarar elas estão lá definidas por um determinado arquivo. Tá bom? Então, se você quiser colocar um valor lá num registrador cujo nome é P1DC2, que talvez seja do periférico de PWM1, e sete a razão cíclica da saída 2, você quer colocar lá o valor 1599, e a única coisa que você faz é fazer esse assignment, né, desse valor 1599 para essa variável. Ou se você quiser especificar o valor em binário, você precisa colocar 0B, essa é a maneira que você está dizendo para o compilador que você está especificando o valor a seguir em binário, e você está colocando lá no registrador tris-C. Ou ainda você pode dar um valor em hexadecimal. Tudo bem? O que está acontecendo por trás das cortinas é que P1DC2 vai ser traduzido em endereço, que vai acionar exatamente o registrador P1DC2 do periférico PWM, por exemplo. Aí, o núcleo de processamento vai colocar esse valor 1599 no barramento, naquele Communication Bus 1599 lá. O registrador P1DC2 vai ser sensibilizado pelo fato de que ele foi chamado, porque você colocou o endereço, e aí esse 1599 vai entrar no registrador. Mas para você, programador, a única coisa que você tem que fazer é escrever P1DC2 igual a 1599. E esse valor vai acabar lá no registrador que você quer. Ok. Bem, agora a gente vai falar sobre... Alguém tem alguma dúvida? Principalmente sobre essa imagem aqui? Ela tem que estar bem clara para todo mundo. Ninguém tem nenhuma dúvida? Se vocês tiverem, por favor, pode habilitar o microfone e falar, ao invés de escrever no chat. Ok, então vamos continuar. Agora a gente vai ver os principais periféricos que a gente encontra aí nos diversos microcontroladores que estão disponíveis para a gente comprar. Que são os... Lembre-se que essas são as nossas ferramentas. Então, o primeiro periférico, que geralmente você sempre precisa lidar com ele, ou quase sempre, é o oscilador. O oscilador é necessário porque toda essa eletrônica digital dentro do microcontrolador opera de maneira síncrona. Então, tem um sinal que está ditando o ritmo de trabalho para todo mundo. Esse sinal é o clock. Então, o periférico oscilador é um pedaço de hardware que vai gerar esse sinal sincronizador. Qual que é o teu trabalho como programador? Bem, primeiro é dizer assim, de onde que esse bloco, esse periférico, vai pegar o que a gente chama de fonte de clock, certo? Precisa de algum cara que está oscilando lá, um cristal, um oscilador elétrico mesmo, um circuito que vai oscilar e dar um sinal que vai para cima e para baixo, para esse bloco poder processar. Então, muitas vezes esse sinal vem de um carinha externo que você compra, tipo esse cristal aqui de 16 MHz. Aí você coloca ele do lado de fora, na tua PCB lá, coloca uns capacitores de filtro e tal, e aí, nesses dois pinos do microcontrolador, ele vai receber, então esse periférico que está aqui dentro, vai receber esse sinal base, esse sinal fonte de clock, vindo do mundo externo.
Às vezes, o microcontrolador já tem um oscilador interno, então você pode dizer para o teu periférico assim, não, pode usar já o oscilador interno. Então, o teu trabalho é escolher quem é que vai ditar a frequência base. E aí, uma vez que você pega a frequência base, você pode multiplicar ela. Então, você pode fazer ele oscilar mais rápido para o seu microcontrolador trabalhar mais rápido. Vamos supor que o teu cristal seja de 16 mega, você pode ter circuitos multiplicadores, e aí você coloca lá os parâmetros dentro dele, e no final das contas o teu microcontrolador vai estar trabalhando a 80. Ok? Então, esse é o objetivo do oscilador. O segundo periférico mais fundamental de todos é a entrada-saída digital, muitas vezes chamada de GPIO também. O que ele faz? Muito simples. Ele cria um valor alto ou baixo num pino. Ou ele lê um valor alto ou baixo, 0 ou 1. Em que 0 geralmente é 0 volts, e 1 é uma tensão elevada, que vai estar definida lá no teu datasheet. Ele pode ser 1.8, 3.3, 5. Então, o periférico digital faz isso. Ele coloca um valor lá. E também lê, se você quiser. Quais são os registradores que você vai ter que setar, né? Você vai ter que configurar. Bem, um é o de direção, porque o mesmo pino físico, ele pode ser uma entrada ou saída. Você pode querer usar ele para ler um valor ou para setar um valor, certo? Então você tem que dizer se aquele pino é entrada ou saída. Então vai ter um registrador lá onde você vai colocar um valor para dizer se é entrada ou saída. Um outro caso ele seja uma saída, você tem que dizer se o valor dele vai estar alto ou baixo. Ok? Agora, a gente não vai simplesmente acreditar que você pode dar um valor alto para um pino, e aí com esses 5 volts você pode rodar um motor DC, certo? De 5 volts. Então, tem que se atentar aos detalhes mais de baixo nível de tudo que está acontecendo. Porque eles têm, os pinos, os periféricos, o microcontrolador tem limitações físicas. Então, qual é a capacidade de fornecimento de corrente de um determinado pino? Se você jogar ele alto, quanta corrente ele vai conseguir fornecer antes de você fritar o teu CI? Bem, você volta para o documento de referência lá, do que você comprou, e vê aqui que tem alguns pinos de entrada ou saída que podem fornecer ou absorver, caso a tensão fora seja maior que a tensão dentro, ele vai absorver, drenar, né? Tem essa palavra aqui, sink current, é drenar a corrente, até 8 mA. Se você tiver porém, tem uma série de limitações, né? Todas as portas somadas juntas não podem dar mais do que 200 mA. Então, você tem que se atentar a esses detalhes elétricos do teu microcontrolador, senão você vai queimar ele, tá bem? Isso depende, obviamente, da carga que você vai colocar lá. Você vai tentar rodar o motor ou você vai acender um LED? Se você acender um LED, qual resistor em série que você vai colocar para limitar a corrente? E daí em diante. Tá bom? Ok. Terceiro periférico é algo que também é um sincronizador. Ele é o timer, são os timers. Às vezes tem muitos timers dentro de um mesmo MCU. Esses timers servem para contar tempo. Então, vamos supor que você queira fazer uma determinada tarefa a cada 1 segundo. Você tem que contar até 1 segundo. Então, você está aqui e você vai contando. Como que você conta? Bem, lembra que está tudo sincronizado pelo clock do microcontrolador. Então, cada vez que o clock dá um tick, você vai incrementar um valor, adivinha onde? Num outro registrador. Então, é tudo baseado em registradores. Então, esse periférico incrementa um valor para você. Depois que você contou até um determinado número, que você também pré-estabelece esse período, o que vai acontecer é que o timer vai dizer para você assim, opa, já estourei aqui o meu valor. Então, deu exatamente tanto que você queria contar. E aí, ele automaticamente reseta para 0 e começa a contar de novo. Então, vamos supor que você tem um clock de 4 MHz. Se você colocar o período igual a 4 milhões, esse timer vai estar contando até 1 segundo.
porque ele vai precisar contar, incrementar 4 milhões de vezes. Isso vai acontecer, como é 4 MHz, a cada segundo. E aí o evento vai acontecer e você vai poder, baseado nesse evento, é como se fosse um sinal que é emitido. Você pode fazer o que você tem para fazer a cada segundo. Seja, sei lá, mandar uma mensagem, ler um determinado valor. Tudo bem? E aqui estão alguns registradores de configuração. Então, isso que é o timer. O timer também conta tempo. É uma ideia muito natural, intuitiva, né? Agora, um outro que a gente precisa para controlar o nosso conversor é um ADC, um conversor analógico digital. Um ADC pega coisas que estão no mundo externo, no mundo real, que variam de maneira contínua, tipo isso daqui, e amostra, captura o valor em determinados instantes fixos no tempo e traduz aquele valor para um valor digital que vai ser utilizado dentro do teu código. Seja esse valor, esse sinal, medir uma temperatura, medir uma tensão de saída, uma corrente, não sei, qualquer coisa contínua. Então, esse é o propósito do ADC. Aí a gente se pergunta, bem, a primeira pergunta a ser feita, quantos bits esse ADC tem? Será que todo ADC tem 16 bits, que é o tamanho, lembra da palavra base lá do nosso microcontrolador? Não. Geralmente os microcontroladores têm um tamanho um pouco menor do que aquele que te dá bem na cara assim, do datasheet. Então, por exemplo, no DSPIC, às vezes você tem conversões que são só de 10 bits, apesar do microcontrolador operar geralmente com 16. Então você só tem 10 bits para codificar o sinal externo. Além do mais, ele não pode amostrar 100 volts, claramente. Ele tem um limite de tensão, geralmente é o mesmo do microcontrolador. Então, se o microcontrolador opera 3.3, você não pode colocar um sinal de 7 volts no ADC. Tá bom? Bem, se vocês entenderam, então, vamos pensar aqui que o nosso ADC opera 3.3 e ele tem 10 bits. Se você lê imagina que você tem um sensor de temperatura que está marcando 26 graus, né? E esses 26 graus são traduzidos em 1.2 volts na saída do sensor de temperatura. Aí você pega esse 1.2 e conecta lá no ADC, porque pode, né? Pode, está dentro do range da faixa dele. Qual é o valor digital que vai ser lido pelo teu código aqui? Uma vez que você chamar o ADC, para ele fazer essa amostragem no canal analógico 1, que valor vai aparecer nessa variável de temperatura aqui? Enquanto vocês pensam aí rapidinho, eu vou pegar uma água. Então, alguém pode dizer qual que é o... Qual que é o valor? Se eu não me engano, eu não sei se vou estar certo mesmo, mas esses três, a gente vai calcular em torno do que equivale a esse 1.2 volts, quando 3.3 volts, ele vai dar o maior número que pode ser armazenado no registrador de 10 bits. Uhum. Agora, como traduzir isso em graus, ainda não sei, não saberia. Não, eu não tô, a pergunta não é para... A pergunta é a seguinte, qual valor vai ser dado à variável temperatura nesse código em C? Qual valor numérico? Qual número vai aparecer? Por exemplo, se eu quiser usar essa variável temperatura aqui embaixo em alguma conta, não sei, em alguma coisa, mostrar no display, qual valor essa variável temperatura vai ter após essa linha aqui? É 372 só convertido em binário, né? 372? É. Bem, a base não é relevante. Lembra assim que, de fato, lá dentro ele vai ser armazenado em binário, mas o número é o número. Então, a tua resposta está certa, 372, mas você pode pensar assim que é 372 mesmo, não
0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, nem nada disso. Então, bem, a tua resposta está certa. Então, é 1.2 dividido por 3.3, porque é a percentual do total, como o colega de vocês disse, multiplicado pelo valor máximo que o ADC vai mapear, né, que é 10 bits, são 2 a 10, só que você está usando um desses bits para representar o zero. Então, na verdade, era para ser 1024, mas são 1023 níveis diferentes dessa escadinha, e aí você vai multiplicar por esse percentual, né, do máximo que você está atingindo, isso dá, como o colega de vocês corretamente disse, 372. Beleza? Agora, vamos supor que o teu sensor de temperatura é linear, perfeitamente linear, e ele reporta 0 volts quando está 0 graus, lá fora da tua casa. E aí, a pergunta agora é a seguinte, é um pouco diferente, qual é a menor temperatura que o teu ADC consegue distinguir, detectar? Será que o teu ADC ou o teu código IC vai ser capaz de detectar mudanças de temperatura de 1 microcelsius? Bem, isso está relacionado ao número de bits do ADC. Então, se o ADC tem 10 bits, significa que ele distingue 1023, né, 1024 menos 1, níveis diferentes. Então, agora, vendo como isso depende, então, do nosso ADC e também de como o nosso sensor de temperatura está reportando esses valores, está transformando temperatura em tensão. Então, a resolução do nosso ADC é de 3.2 milivolts. Como assim? Bem, é 3.3 volts divididos em 1023 degraus da escada. Então, dá 3.2 milivolts. A sensibilidade do nosso sensor, ele varia 46.2 milivolts por grau. Bem, como eu sei isso? Bem, é 0 no 0 e 1.2 em 26. Então, você traça essa reta e vê o coeficiente angular dela. Mas é 46.2 milivolts por grau. Então, dado que o teu ADC, a resolução dele é 3.2 milivolts, e isso daqui é por grau, isso quer dizer que o ADC consegue sentir diferenças de 0.069 graus Celsius. Ok? O teu microcontrolador é incapaz de perceber qualquer mudança mais fina que isso daí. Ele vai reportar o mesmo valor no teu código em C, por exemplo, sei lá, 372. Aí você muda um pouquinho, um tanto menor que esse, e ele vai reportar 372 de novo. Ok. Agora, vamos voltar para o nosso PWM, porque a gente está na eletrônica falando de eletrônica de potência. Então, o PWM ele é um periférico que produz, que você vê aí na tela, que é um sinal de período fixo, porém de tempo de trabalho, né, razão cíclica variável. Então, o que você vê, se você colocar um osciloscópio lá na saída, no pino, você vai ver algo parecido com isso, onde o delta geralmente é o que denota a razão cíclica, 60%, 80%, 80%, 15%, e assim por diante. E ele está em todo lugar, certo? Sinais PWM estão na eletrônica de potência, em todo lugar. Agora, o que está acontecendo lá dentro? Isso é o que a gente mede com o nosso osciloscópio, mas e lá no periférico? Lá no periférico, nós teremos duas coisas acontecendo. Nós temos um valor que dita o nosso, vamos dizer assim, três coisas acontecendo. Então, um registrador cujo valor é incrementado a cada novo ciclo, então é uma escadinha que vai subindo assim com o tempo, né? Que nem o timer. Então isso está muito parecido com o que a gente viu lá no timer. Aí quando ele bater num determinado valor aqui, ele vai, cair para o zero de novo. Aí ele tem esse comportamento periódico. E nós teremos um outro registrador que vai ditar a razão cíclica. Então, veja como essa linha roxa dita a razão cíclica do sinal lá na saída. Quando o teu contador
ultrapassa o teu outro valor, que é você quem diz, você que seta esse valor aqui, você que diz qual ele é, que valor é esse, enquanto a linha vermelha estiver por baixo, o valor na saída é alto. Ou você pode pensar assim, enquanto a linha roxa está por cima, a saída é alta. Depois que a linha roxa estiver por baixo, a saída é baixa. Mudando o valor dessa linha roxa, você consegue variar a razão cíclica da saída. Então, o que acontece lá dentro é que você que dita o valor, você vai jogar um valor dentro desse Duty Cycle Register, esse registrador aí da razão cíclica. E assim você controla a razão cíclica na saída. Mas o que você vê é isso daqui. O que é importante para o conversor é isso aqui. Se você já sabe de tudo isso, é também importante saber sobre como controlar múltiplos PWMs ao mesmo tempo, setar a razão cíclica deles, com o mesmo período, tá? Um certo nível de sincronização entre eles, importante para conversores multifásicos, né? Sobre os diferentes modos de contar, esse cara que conta essa escada pode contar para cima e depois ser resetado, ou para cima e para baixo, isso tem suas vantagens e desvantagens. Também tem o conceito de tempo morto, quando 2 PWMs complementares são utilizados, isso tudo é relevante, e se você está interessado, é bom ler a respeito. E tem uma infinidade de outros periféricos, não é o objetivo da palestra passar por todos eles, mas nós temos coisas como o Watchdog Timer, o TMA, outros periféricos de comunicação, o ART, SPI, I2C, USB, CAN, Ethernet, RTCs. Então tem uma infinidade de outras coisas. Isso depende do microcontrolador que você compra. Tá? E uma parte deles você nunca vai usar, outros você vai, depende da aplicação. Mas é bom saber o que cada um desses faz, pelo menos por cima. A lista é muito longa. Ok, tudo claro até agora? Alguma pergunta? Tá bom, então vamos continuar. Bem, agora que a gente já entende o que tem dentro dessa caixa preta, nós vamos ver como programar, como controlar essa caixa preta, como escrever o que a gente chama de firmware. O firmware é uma coisa que fica no meio entre o software, que é o que muda a todo momento, que você programa e desprograma, e o hardware, que em teoria é aquilo que nunca muda, ele está lá soldado na tua PCI e lá vai ficar para sempre, tá bom? Então o firmware é o que fica no meio, ele é um código também, mas ele fica lá por mais tempo, geralmente nas aplicações, ninguém vai mudar o firmware de uma máquina de lavar nunca, né, durante a vida útil dela. Então ele fica lá rodando o que for para ser, a menos que tenha um update. Então, firmware é o que fica no meio entre software e hardware. Como é que a gente programa um microcontrolador? É sempre por meio dessa ideia de reatividade, certo? Um sistema embarcado, ele reage a estímulos externos ou internos. A cara é sempre a mesma, então nós temos uma rotina de inicialização. Todo sistema embarcado vai funcionar dessa maneira. Ele tem uma rotina de inicialização, então ele vai organizar a área de trabalho ali, as coisas e tal, vai configurar todos os registradores, e aí começa o trabalho de fato. Então, o que ele faz, geralmente, é esperar por estímulos, o núcleo de processamento espera por estímulos externos ou internos, talvez seja um timer, talvez alguém apertou um botão lá fora, talvez alguma coisa ruim aconteceu, ou ele recebeu uma mensagem vindo por um periférico USB. Uma vez que ele recebe esses estímulos, então, se ele não recebe o estímulo, ele continua esperando. Se ele não recebe, se ele recebe um estímulo, aí ele reage àquele estímulo da maneira adequada. E aí cabe a você dizer como reagir a cada estímulo. É sempre essa cara aqui. Então, mesmo na ideia do Arduino, a gente vê que existe uma primeira parte, eles já deixam lá sempre essa estrutura, sempre a mesma coisa para você. Uma primeira parte de inicialização e a outra que é de reação, um loop infinito. Esses estímulos
vêm muitas vezes na forma de interrupções. Para ser, na verdade, mais preciso, existem duas formas de você poder reagir a eventos. Você pode checar a todo momento que esse evento aconteceu. Por exemplo, imagina assim, isso é chamado de polling, né? P-O-O-L-I-N-G. Então, vamos supor que é uma caixa de correio. Todo dia você tem que ir lá fora, abrir a caixa de correio para ver se alguém, de fato, colocou uma carta lá para você, né? Então, isso é você checar. Então, o núcleo de processamento poderia ficar checando toda hora, assim, lendo a tensão de um pino digital. Será que alguém apertou o botão? Aí não. Ah, tá. Então eu volto aqui e ficar esperando. Daqui a um certo tempo eu vou lá, olho de novo. Será que alguém apertou o botão? Não. Ah, vou esperar mais um pouco. Será que alguém apertou o botão? Ah, apertou. Agora eu faço aqui o meu trabalho. E a segunda maneira de lidar com interrupções, isso também serve para mensagens ou para qualquer coisa, né? Será que eu recebi um e-mail? Será que alguém me mandou uma mensagem pelo periférico WART? Então, eu fico checando toda hora, mas como vocês podem imaginar, isso leva tempo. Isso você está desperdiçando recursos, energia até. Então, a maneira mais eficiente de fazer isso é por meio de interrupções, que é o que a gente tem na tela. Interrupções são, eu espero, e quando algum evento acontecer, esse evento vai levantar uma bandeira, algo que a gente chama de flag em inglês, né, bandeira. Quando essa flag for levantada, digamos assim, eu reajo. Então eu não preciso ficar checando, porque quando acontecer, alguém vai me mostrar que de fato aquilo aconteceu. Isso automaticamente eu vou receber um alerta por meio dessa bandeira. Isso está lá dentro do próprio núcleo de processamento, tá? Então, o periférico mesmo vai colocar lá um valor alto para despertar o processador. Então, vamos supor que o processador está rodando lá o teu código, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, de repente, o timer 1 estourou. Então, ele chegou naquele valor máximo. Aí, uma bandeira vai ser levantada, um bit lá dentro do processador vai despertar ele. O que ele vai fazer? Ele vai parar o que ele estava fazendo e começar a responder ao timer 1, executando o que a gente chama de ISR, que é uma Interrupt Service Routine, que é uma rotina de serviço à interrupção. Então, é o código que você mesmo coloca lá, você que diz o que vai ser feito quando o timer estourar. Bem, vai ser executado esse código vermelho aqui. Uma vez, então, o processador vai parar a sua execução do código preto, vai ir lá no código vermelho, vai parar, vai guardar todas as coisas que ele estava fazendo lá, e vai começar a executar o código vermelho, que você mesmo especifica. Uma vez que terminou isso, ele vai, beleza, vai voltar, então ele vai pegar todos os papéis, as variáveis, todo o contexto que ele tinha, e vai continuar executando o código preto como se nada tivesse acontecido. Então ele vai continuar lá na dele, onde quer que seja essa parada. De repente, alguém apertou um botão. Aí ele vai fazer a mesma coisa, vai guardar todo o contexto, vai começar a executar o código de serviço aqui, a interrupção, terminou, volta para o código principal. E aí ele vai continuar o loop dele. Então esse é o conceito de interrupção. É uma maneira mais eficiente de atender a eventos. E se, no meio do serviço à interrupção do timer 1, alguém apertar o botão? Porque a interrupção do botão não é controlada. Não dá para você prever de antemão quando que o usuário vai apertar o botão da máquina de lavar, certo? Então, talvez esteja lá no timer 1, tá? Ele está lá servindo a interrupção do timer 1 e alguém aperta o botão. E aí? Será que o processador vai parar o que ele está fazendo para ir executar a ISR do botão? Então, a pergunta é, será que o botão pode interromper o timer 1? A resposta é, depende. Depende do quê? Depende se você se importa mais com o botão do que com o timer 1. Às vezes, a interrupção do timer 1 é um negócio que vai salvar a vida de alguém. Tipo, o piloto tá lá pilotando o avião e a interrupção do botão pode ser, sei lá, alguma coisa, uma interrupção relacionada a algo trivial. Tipo, sei lá, alguém começou a fumar no banheiro, certo? Que não pode. Então, é algo que tem que ser atendido, mas é menos importante do que executar a rotina de controle de estabilização do avião, certo? Então, o que o controlador vai fazer? Ele vai terminar o que ele está fazendo para depois se ver por que raios alguém estava fumando no banheiro. Então, a ideia é essa. Depende da prioridade de cada interrupção.
E a prioridade é algo que você diz. Então, você como projetista, como programador, vai dizer quem tem maior interrupção sobre quem tem maior prioridade sobre quem. No DSPIC, tem 8 níveis de prioridade, de 0 a 7. Se você diz assim, quando você está escrevendo o teu código, bem, o timer 1 tem prioridade 1 e o botão lá tem prioridade 4. Aí, enquanto estiver executando o timer 1, se alguém apertar o botão, ele vai parar de executar por um tempo que você não sabe qual é, vai executar a serviço de interrupção do timer 1 e vai voltar a executar o timer do botão, depois vai voltar para o timer. Então, cabe a você, como projetista, decidir aí quem tem mais prioridade sobre quem. Em outros microcontroladores, você não pode controlar isso. Você não seta prioridades de interrupções. Por exemplo, no Arduino, né, no Atmega do Arduino, 328P, eu acho, cada periférico já tem um nível de prioridade fixada. Então, se você quer executar uma determinada tarefa importante, você vai associar essa tarefa a um periférico com prioridade elevada, um timer de prioridade elevada, não um timer de prioridade baixa. Ok? Então, esse é o conceito de interrupções aninhadas, né, uma dentro da outra. E a programação de sistemas embarcados, ela é diferente da escrita de software para um processador genérico, porque todas essas coisas que são difíceis de prever acontecem. Alguém aperta o botão, uma variável explode, isso e aquilo. Então você, como projetista, tem que estar muito consciente de tudo que está acontecendo com o hardware. Senão vai acontecer alguma coisa inesperada e você não vai saber explicar. Ok? Ainda sobre interrupções, tem uma última coisa que eu quero dizer, que é, se você diz que o timer 1 vai rodar a cada 10 milissegundos, e você dá um determinado código a ser executado a cada 10 milissegundos, é bom que você tenha certeza absoluta que esse código pode ser executado em 10 milissegundos. Porque se ele for um negócio astronômico de longo, ele vai demorar mais que 10 milissegundos. Então, o timer, que vai acontecer é que ele vai interromper o processador, aí o processador vai começar a executar as coisas dele, mas vai demorar tanto tempo que a outra interrupção do timer aqui, que ele mesmo teria que gerar, vai ser esquecida, vai pular ela. Certo? Então, o teu timer não vai conseguir interromper a 10 milissegundos. Então, você tem que ter certeza que o tamanho do código que você associa a cada timer vai ser executado dentro daquele espaço de tempo que o próprio timer conta. Senão ele não vai ser periódico da maneira que você esperava. Tá bom? Ok, então a gente falou tudo isso, a gente já disse tudo isso. Vamos voltar ao nosso problema, que é controlar o nosso conversor buck. O que a gente quer fazer, dado que agora a gente sabe como o microcontrolador funciona? Primeiro a gente inicializa os nossos periféricos, o clock, o ADC, que a gente precisa medir a tensão de saída. Talvez a gente precise de uma saída-entrada digital. Logo eu vou dizer por quê. A gente precisa de um PWM e de um timer para, de maneira periódica, ler o ADC e tomar uma determinada ação. Talvez executar um controlador. Então, depois que a gente inicializou tudo, a gente espera a interrupção do timer acontecer, mede a tensão de saída, compara um valor de referência e muda a razão cíclica do PWM de acordo com a nossa decisão. Então, note que os passos de 3 a 5 são exatamente os passos de um controle. Se você fez sistema de controle, é isso que o controlador faz. Ele compara a variável de saída, que é a variável de interesse, a uma referência, que é onde você gostaria que a tensão estivesse, 30 volts, e aí você faz uma certa matemática lá, e decide qual vai ser o valor de razão cíclica a ser aplicado no MOSFET. E aí o que você faz no final, uma vez que você já fez tudo o que era para ser feito, você pega a bandeira de interrupção que o timer levantou, aquele bit que foi para 1, você pega e seta ele para 0, para dizer assim, bem, eu já terminei de fazer o que você queria. Então agora eu vou continuar fazendo as minhas coisas. E aí daqui a um pouco o timer vai lá e vai levantar a bandeira de novo, porque está na hora de amostrar de novo. Aí o processador vai, amostra, faz tudo isso daqui de novo. Agora, vamos concentrar aqui nos finalmente da palestra.
Esse é um código que foi escrito também por uma aluna da UFMS e está fazendo exatamente o que a gente viu no slide anterior. A gente está incluindo uma certa biblioteca, um arquivo header, tem umas variáveis, e aqui, olha só, a inicialização do microcontrolador. Então, ela escreveu essas 5 funções aqui, então só os protótipos aqui, não estou descrevendo elas, que vão ser executadas aqui embaixo, ó. Então, aqui estão só os protótipos, né? Mas aqui começa, de fato, o código que vai rodar no microcontrolador. Então, nós executamos as 5 rotinas de inicialização de cada um dos periféricos. Olha só, não de todos, só daqueles que a gente está interessado em usar. E aí a gente entra no laço de repetição para sempre. Tem aqui uma linha antes, que é uma limpeza do Watchdog Timer. Isso daqui é uma proteção para o teu código não ficar travado em nenhum lugar. Mas eu não vou falar a respeito, aí você pode ler online sobre ele. Então aqui, depois que ele configurou tudo, ele vai ficar esperando para sempre. Vai ficar esperando o quê? Vai ficar esperando o timer 1 levantar a sua flag de interrupção, como a gente viu. Então, de fato, não é só isso o código que essa pessoa usou no projeto dela. Vamos olhar aqui cada um dos protótipos, das funções de inicialização. Então, note que ela está usando, está mesclando, mexer diretamente com os registradores. Então, tem um registrador P1TPR lá, que seta o período do nosso sinal PWM. E aqui, os que setam a razão cíclica de cada um. Então, tem uma explicação aqui de como que ela escolheu esses valores, tá? Então, ela está usando uma mescla de baixo nível, setando os registradores, e funções já prontas, que o próprio ambiente de programação já deu para ela. Então, esse PWM1, microcontrolador init, é uma função pronta que de uma determinada biblioteca que está à disposição lá. Então, veja, é parecido com o que você faz quando você está programando um Arduino, mas você precisa de muito mais consciência do que está acontecendo lá embaixo. Senão o teu conversor não vai funcionar direito. Tá bom? Então, aqui tem a inicialização do timer, tem também um monte de coisa sendo setada e desetada, e para entender quais valores colocar em cada registrador, você lê a parte correspondente lá do datasheet. Não precisa ler ele inteiro, mas você lê a seção daquele periférico. E, por fim, então agora, presta bastante atenção, vem a ISR do timer 1, que é o trabalho principal do nosso núcleo, aqui do nosso processador. O que essa ISR está fazendo? Vamos parte por parte para vocês entenderem direitinho. Tem umas variáveis aqui, sendo declaradas e constantes. Só um segundo. Então, tem umas variáveis sendo declaradas no começo. As variáveis são a tensão de saída do nosso conversor, que o ADC vai mostrar, o erro computado, a integral do erro, ou seja, o acúmulo ao longo do tempo, e a razão cíclica a ser aplicada. Fora isso, nós temos 3 constantes. A referência, que é 50 volts nesse caso, então olha só, 50 dividido por 3.3 vezes 1023, que era aquilo que a gente estava conversando antes. 2 ganhos do nosso controlador, então tem um termo proporcional, Kp igual a 10 e um termo integral, Ki igual a 0.001. Aliás, acabei de ver que isso está errado, foi eu que escrevi isso, mas está errado, tá? Porque isso aqui não é um inteiro, obviamente. Então, esquece, mas é só para exemplificar, tá? Tá. Aí o que a gente faz? A gente declarou essas coisas, a gente limpa o Watchdog Timer. Em seguida, nós temos uma variável aqui, que é esse M. E veja que ele não está declarado aqui, então ele está externo a essa função, provavelmente é uma variável global. Se ele é 1, ele vira 0, se ele é 0, ele vira 1. Então, está acontecendo um toggle
uma comutação desse valor de M. Por que será? Bem, porque a pessoa que escreveu esse código depois mandou esse M para um determinado LED, que está associado a uma saída digital, provavelmente. E essa saída digital está acendendo e apagando um LED. Por quê? Porque a pessoa queria um feedback do que está acontecendo dentro dessa interrupção. Veja que é importante, quando você lida com esses microcontroladores, entender o que está acontecendo, ter algum tipo de informação. Senão você nem sabe se a interrupção está interrompendo no tempo certo ou não. Isso é muito comum. Então, essa variável M, que depois vai para o LED, é uma forma de ter um certo feedback do que está acontecendo lá dentro. Aí tem mais. Aqui a gente vê uma outra coisa, que se um determinado botão for apertado, então apertado nesse caso é 0, e essa variável start estava 0, então você começa. Start igual, começa o quê? Começa o ciclo de controle. Então esse daqui é o loop de controle. O que a gente faz? Exatamente o que a gente descreveu nos passos lá atrás. A gente amostra a tensão de saída. Olha só, foi usada uma função genérica, uma função pronta aqui. Então o ADC vai fazer uma amostragem do canal 4, medindo a tensão de saída. Você calcula o erro dessa saída, então a referência menos o que você mediu. Você computa esse termo integral, que é simplesmente um acúmulo do erro, e por fim, você decide qual valor de razão cíclica vai ser aplicado. Então, esse é um controlador PI. Muito simples. Então, é um KP vezes o erro, mais um KI vezes o termo integral. Esse é um controlador PI. Lógico. E depois, por fim, antes de mandar essa razão cíclica, esse valor, lá para o registrador da razão cíclica, para ele aparecer na saída, o que você precisa, que é importante fazer, é saturar o valor. Porque o que acontece se você tentar colocar um valor maior do que cabe no registrador? Então, isso é perigoso, tá? Então, é importante saturar o valor, tanto por cima quanto por baixo. Tem outros muitos detalhes de coisas que têm que ser feitas na prática para ter certeza de que o código vai funcionar, mas o grosso mesmo, assim, é isso que está no slide que vocês estão vendo, tá bom? Então, esse é sempre a mesma estrutura. Sempre a mesma estrutura, tá bom? E, por fim, depois que você já fez todos esses cálculos aqui, você limpa a flag de interrupção do timer 1 para que ele possa interromper de novo no futuro, quando chegar na hora certa. Tá bem? Isso está claro para todo mundo? Eu queria saber uma coisa. Esses KPIs aí, por exemplo, eles são constantes, né, que seriam os ganhos aí quando a gente usa um controlador integral. Eles poderiam ser calculados previamente usando as técnicas de controle normal, para que você tenha uma variação ali no overshoot desejado, uma coisa desejada assim. Então você seleciona uma constante de ganho, ou eles também poderiam ser variáveis? Como assim variáveis? Por exemplo, no caso a gente teria um controlador integral fixo, com um KP e um KI atuando em cima desse erro, fixamente. Aí você tem uma resposta um pouco fixa para cada espécie de variação ali de erro. A gente conseguiria aplicar, por exemplo, às vezes o próprio cálculo de uma variação desse ganho em cima do erro, uma teoria uma coisa mais robusta de controle para que você estivesse melhorando o desempenho desse conversor? Sim, você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você projeta tudo de novo, desliga o teu conversor, desliga o microcontrolador, bota o microcontrolador no teu computador, e aí programa de novo, faz o upload do firmware de novo, e aí você coloca o microcontrolador para controlar a planta. Então você faz isso, digamos assim, offline. Ou, que é o que geralmente a gente faz, ou você escreve a própria lógica de atualização deste parâmetro dentro do teu microcontrolador. Isso é toda uma área de estudo que é chamada de controle adaptativo. Porque o controlador se atualiza ao longo do tempo. Então, ele tenta atualizar os próprios parâmetros para otimizar a resposta. Então, você não precisa fazer isso offline, você não precisa lá gastar
2 dias do teu tempo tentando achar os melhores valores, ou seja ele por projeto ou por tentativa e erro, mas você escreve um algoritmo que vai achar os valores sozinho. Você já deve estar imaginando que isso não é nada fácil de fazer, e não é mesmo. Então, geralmente, o que a gente faz é a parte offline. Ok, obrigado. Tá bom. Ok. Então, se todo mundo entendeu, vamos seguir para frente. Lembra lá da nossa resposta? Aqui eu tenho uma resposta real de um conversor Buck, que um aluno que eu estou orientando fez esse semestre. Aliás, isso daqui foi, acho que faz uns 10 dias ou 2 semanas. Ele me mandou esses plots. Então, a resposta que ele tinha é parecida com aquela bem oscilatória que vocês estavam vendo. E essa é a resposta após a aplicação de 2 controladores diferentes, numa maneira muito similar a essa que a gente está vendo nesse slide, tá bom? Ele também programou o microcontrolador dele em C, e é isso que ele obteve. Então, aqui ele implementou um controlador PI, e a resposta foi bem suave, essa tensão, tá? Ele estava indo para 5 volts, não é para 30. Aí ele foi bem suave lá para 5 volts. E aí aqui tem um outro controlador, que é um regulador linear quadrático, e a tensão foi para 5 volts mais ou menos também. Aí você pensa assim, pô, mas essa aqui tá mais suave que aquela, né? E essa aqui ainda tem um overshootzinho, essa aqui não tem. Mas a vantagem desse cara aqui à direita é que ele é muito mais rápido. Então, olha a escala de tempo. Daqui para cá, um quadradinho desse são 10 milissegundos, tá vendo? Então, o tempo de assentamento dele é menor que 10 milissegundos. Porque ele está assentando, por aqui assim. Não, é uns 10, pouco menos de 10. Olha o controlador PI. Ele começou aqui, cada espaço dele, cada quadradinho aqui são 200 milissegundos. 200, e aqui são 10. Então, ele demorou, o quê? 2 quadradinhos para assentar, um pouco mais que isso. Então, foram mais de 400 milissegundos. E aqui foram 10. Então, esse cara é muito mais rápido, apesar de ter um pouquinho de overshoot, do que esse daqui. Qual que é a desvantagem? Esse é um controlador que precisa de ambos os estados do conversor. Então, não é suficiente medir a tensão de saída. Você precisa mostrar também a corrente. E amostrar a corrente é sempre mais chato do que amostrar a tensão. É um sinal mais complicado. E essa é a desvantagem desse controlador. A corrente está aqui em azul. Aí você pode se perguntar assim, mas ela está um pouco estranha aqui, o que é isso aí? É porque esse cara, o que ele fez, não foi medir a corrente. Ele falou assim, eu não vou mostrar a corrente, eu vou empregar um observador de estados. Dado que a corrente é observável, baseado somente no sinal de tensão, eu consigo reconstruir o sinal da corrente de maneira completamente artificial dentro do meu microcontrolador, baseado na tensão. E agora eu uso esses 2 sinais, um de fato medido e o outro que vem de uma estimativa. Então esse era um observador de Luenberg. Então vem a tensão amostrada e vem a estimativa de corrente desse observador de estados. Aí ele coloca esses 2 caras junto e passa no controlador LQR e aplica a razão cíclica correspondente. Essa é a resposta que ele obteve. Então, é um pouco mais avançado, mas é muito mais rápido também. Tudo bem? Então, é basicamente isso. Eu tenho mais umas coisas para dizer, que programar sistemas embarcados é uma tarefa difícil. Não é fácil. Requer muito tempo, paciência, e leva muito tempo, assim, para ficar afiado num determinado microcontrolador, e aí às vezes você muda e tem que aprender as coisas de novo. Debugar cada passo é importante e difícil, e tem sempre essa filosofia de que é melhor você começar testando as coisas simples, e, sabe, passo a passo, testando soluções simples antes. Se alguma coisa der errado, não existe magia negra, 99,99% do tempo o erro é do projetista. Então, é importante lembrar disso aí. Bem, espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, eu vou dar um último exemplo, que é um pouco diferente do que a gente viu. Então, foi isso sobre a eletrônica de potência. Agora a gente vai ver bem rapidinho um exemplo completamente diferente, que é o controle de temperatura de um ambiente hospitalar.
nós temos aqui, esse é um hospital aqui em Campo Grande, eu estou em Campo Grande no momento, esse é um hospital aqui em Campo Grande, e esse projeto, o controle de temperatura de 2 salas operatórias, de salas oftalmológicas, então essa é uma cadeira oftalmológica, tem 2 salas iguais a essa, e uma sala de pré-anestesia. Essa porta aqui, dá para essa sala aqui. Do outro lado dessa foto, também tem uma porta igual a essa e tem uma outra sala parecida com essa. Então, são 3 zonas térmicas. E esse projeto é de controle de temperatura dessas 3 zonas. Como? Bem, a gente vê umas bocas de insuflamento de ar aqui. Então, existe um sistema de condicionamento de ar industrial, não são tipo um monte de splits, tem um sistema central lá com umas máquinas grandes que controlam, filtram e controlam a temperatura e a umidade do ar, e aí bombeiam de maneira forçada o ar para essas zonas aqui. E aí o ar excedente sai por uma saída, que não está aqui nessas fotos. Para vocês terem uma ideia de quão diferente é essa aplicação, a amostragem, o período de amostragem do controle de um conversor CC pode ser, sei lá, 2 kHz, 5 kHz. Então, você tem uns milissegundos ou microsegundos para rodar o teu algoritmo de controle. E no caso do controle de temperatura aqui, que vocês estão vendo na tela? Nesse caso, o período de amostragem é na ordem de minutos. Então, você amostra a cada 5 minutos, a cada 15 minutos. Olha como é completamente diferente uma aplicação da outra. 15 minutos contra alguns microsegundos. Bem, então, deve ser muito fácil, né, fazer isso. Não é tão fácil assim, não. Eu vou mostrar para vocês a solução que a gente está empregando, ainda não está finalizado, mas a gente está caminhando nesse projeto. O controlador que a gente está usando é um controlador da National, e ele se chama MyReal. Fora ele, a gente está usando um monte de sensores e precisa de uma placa de interface entre todos esses sensores que operam a tensões diferentes e tal, com essa placa MyReal. Então, eu projetei essa pequena PCB aqui, que faz a interface entre os sensores, que vem... deixa eu lembrar agora. Acho que eles vêm desse lado de cá, e aqui saem os sinais para o controlador. Então, eu projetei essa placa de interface. E o firmware, nesse caso, foi escrito de maneira gráfica aqui, no LabVIEW. Então, a National te dá essa ferramenta, você faz um diagrama de blocos, como se fosse um Simulink lá, e o próprio LabVIEW transforma isso em código, que é, então, colocado dentro do teu controlador MyReal. Então, a programação de maneira gráfica. Mas os conceitos são exatamente os mesmos anteriores. Por quê? Porque o microcontrolador, no final das contas, é a mesma coisa. É um microcontrolador também com seus periféricos e etc. Suas limitações. A diferença para um DSPIC é que uma dessas placas aqui custa mais de 500 francos, que dá R$ 2.500, mais ou menos, hoje em dia, uma. E a gente usou 3. Então, o problema é completamente outro, em termos de dinheiro, de tempo de amostragem, de dificuldade, de interface, de número de sensores, completamente outra aplicação. É verdade que isso daqui é um overkill para o problema, a gente podia ter usado algo muito mais simples, mas é o que a gente tinha disponível no laboratório, tinham várias lá placas disponíveis de outros projetos, e eu decidi usar essas MyReals para isso. Os sensores e atuadores também, não são MOSFETs, e não é PWM que você gera, são sensores de abertura de portas e janelas, com sensores de temperatura conectados a eles, são termistores para medir temperatura de água, são anemômetros para medir a velocidade do vento dentro dos dutos de ventilação, e a atuação é feita se comunicando com inversores de frequência para setar certas velocidades de ventiladores, certo? Dentro de cada máquina que eu já vou mostrar para vocês, e também a abertura, o ângulo de abertura de certos dampers para deixar entrar mais e menos ar, e deixar passar mais água gelada ou menos água gelada. Essas são as variáveis de atuação nesse problema. Completamente diferente, né, do conversor Buck. Aqui tem uma foto do sistema já instalado, nós temos 3 AHUs, em português fica UTA, que é a unidade de tratamento de ar, cada uma alimentando daquelas zonas térmicas. Nós temos esse circuito de água gelada que vem e desce, passa por uma serpentina de resfriamento aqui dentro e volta para outro lugar.
Essas UTAs recebem ar do meio externo, passa por uma bateria de filtros para reduzir as impurezas, a temperatura é reduzida, e aí é bombeada por meio desses dutos lá para as salas, que eu mostrei para vocês. Nós temos aqui as MyReals, as placas de interface, tem um monte de sensores aqui para baixo, para cima. Aqui tem as fontes de alimentação. Então, aqui já está o sistema instalado lá no hospital. E é possível a gente monitorar tudo isso por meio de um programa, lá tem um computador mesmo, um computador, que está monitorando todas essas variáveis, e a gente observa elas remotamente. Tipo, aqui do meu computador eu posso acessar lá com uma senha e um determinado IP aquela máquina, e eu posso observar em tempo real aqui na minha frente todas as variáveis, com a ajuda desse programa que chama TeamViewer. Então, é isso, é muito diferente, né? Mas a ideia, os conceitos são os mesmos, que regem tanto essa aplicação quanto aquela. Se você ficou interessado sobre tudo isso, eu aconselho vocês... Bem, eu tenho uma série de links aqui para compartilhar. Tem um blog escrito por um amigo meu, que é doutorando lá na UFSC, que ele fala sobre eletrônica de potência, está escrito em português. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre eletrônica de potência de um ponto de vista prático, acessa lá o blog dele e pode mandar mensagem para ele. Se você quer programar o teu Arduino por registradores, porque você quer se aventurar nesse mundo, daí você dá uma olhada nesse vídeo aqui. E se você quer ver um sistema embarcado impressionante e um sistema de engenharia completo, projetado por uma série de caras super jovens de uma startup lá da UFES, que é a Unidade Federal do Espírito Santo, que um colega meu começou, acho que ano passado, ano retrasado, e eles lançaram esse produto no mercado brasileiro de tráfego, né, de veículos. Você dá uma olhada nesse vídeo lá para você ver o produto deles, o que eles projetaram. E aí eu vou deixar aqui na tela Depois o pessoal do PET vocês pedem para eles os slides, aí eu deixei aqui uma tarefinha para vocês pensarem sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Então, para vocês programarem um microcontrolador para executar essas tarefas que estão na tela aí. Aí também tem mais conceitos, né, coisas que têm que ser estudadas para você entender mais a fundo o que está rolando por trás disso tudo. Então, algumas coisas que têm a ver com linguagem C, o uso de sistemas operacionais, ou sistemas operativos, que às vezes são necessários. Como é que tudo isso se relaciona com PLCs, né, CLPs. Aí, sobre essas soluções industriais, que é a MyReal e o C-Real, da National, é interessante. E também como tudo isso se compara aos Raspberry Pis da vida e similares. Beleza? Então, era mais ou menos isso. Obrigado pela atenção. Emílio, para qualquer aluno hoje de elétrica, a gente gostaria de começar a programar um microcontrolador ou estar trabalhando nisso, estar treinando esse tipo de programação. Existe algum microcontrolador que você considera essencial para um começo, ou é interessante pegar, já que demora muito tempo para você se afiar em um microcontrolador? A gente começa por algum mais robusto e gasta tempo se aperfeiçoando nele, ou tem alguns que a gente consegue usar como iniciais? Claro, né, desconsiderando aí o Arduino, esse tipo de programação. Se você já tem um Arduino na mão, o que eu aconselho você é assistir o vídeo que eu compartilhei ali, e aí você começa a programar o teu Arduino, abrir mão das suas funções bonitinhas lá, que a ideia é te dar, e programar nos registradores para você ver, para você ir se aventurando aos poucos, porque às vezes o que acontece é que você compra um microcontrolador, não sabe usar a IDE, tem um documento de 1.200 páginas para ler, aí você fica perdido, desmotivado e para. Eu passei por isso também e demora um tempo, né, para você se acostumar com isso tudo. Então, talvez o ideal fosse começar com algo que já é de alto nível e ir abaixando o nível aos poucos, né, lidando com o hardware pouco a pouco, começa com um projeto simples. Mas tem muitas soluções aí, né, tem Arduinos, digamos assim, que tem microcontroladores muito potentes, tipo o Arduino Due, ele é um microcontrolador muito potente que tem ADC, tem DAC, tem
é 32 bits, o clock é super rápido, então você pode usar ele, você pode usar o DSPIC, tem soluções da Texas também, tem da ST, Microelectronics também. Todo mundo, cada empresa que todas as empresas grandes têm a sua própria development board, né? Tem uma placa para estudantes. Então, pode ser qualquer uma, mas se aventure aos poucos para não ficar desmotivado. Sim, muito obrigado. Gente, vocês teriam mais perguntas? Quem quiser perguntar alguma coisa? Bom, Emílio, a gente queria agradecer, então, pela sua presença, entre aspas, né? E agradecer pelo que eu tenho feito de estar passando essa palestra, estar compartilhando conhecimento, e agradecer pela parceria. O nosso tutor Rubem convidou e você prontamente atendeu. A gente agradece por isso. Mais tarde, acho que a gente vai estar conversando certo sobre os materiais que podem ser disponibilizados ou não. A gente pode estar mandando no e-mail aquilo que o Emílio concordar em disponibilizar. E a gente pode estar acordando também falar sobre certificados, mandar os certificados para cada um no e-mail, tudo bem? Agradecemos também a presença de todos nessa palestra. Aí deixo para o Emílio, não sei se ele quer fazer mais alguma consideração final. Bem, eu agradeço pelo convite, agradeço ao professor Rubem também, e a presença de todo mundo. Eu sempre lembro da UFMS, né, como foi o primeiro lugar no qual eu estudei, então a gente lembra da instituição com muito carinho. Acho que bom. Então, é isso. Muito obrigado. Tenha uma boa quarentena aí. Sucesso para vocês. Espero que possamos marcar outros encontros em breve aí, outras parcerias em breve. Todos que assistiram também, muito obrigado. A gente vai estar passando mais informações para vocês no e-mail depois. Acompanhem também o Instagram do PET nesse tempo de quarentena. Ele é o nosso principal canal de comunicação hoje, o PET Elétrica da UFMS. A gente está passando todas as nossas programações, tudo aquilo que a gente está conseguindo oferecer online ou por outros meios de comunicação, viu, gente? Muito obrigado a todos. Tenham um bom final de quarentena para todos vocês. Cuidem-se.